Em Campo Grande. Um bom dia, doutor Marcel. Bom dia, a gente agradece muito o convite, feliz em retornar a essa casa. Muito obrigado. Bom dia, doutor Diogo Carvalho. Bom dia a todos, agradeço pelo convite, espero poder estar sempre aqui ajudando todos. Vamos lá, então, falar sobre este assunto, início de ano letivo, os pais aí, especialmente, né, com os cuidados com as crianças, desde os pequenininhos que estão iniciando essa jornada estudantil, até mesmo quem já, inclusive, concluiu aí a universidade, já está no curso de graduação, mas a gente acaba, ao longo da vida, levando muita coisa, né? Qual que é a importância de estar de olho naquilo que a gente acaba transportando e colocando nas costas? Doutor Marcel. Então, importante sempre a mochila, a gente lembrar que ela não pode exceder cerca de 10% do peso corporal. Então, exemplificando que uma criança ali em torno de 9, 10 anos vai pesar em torno de 30, 33 quilos, a gente não pode extrapolar, por exemplo, um peso de cerca de 3 quilos nesse caso, porque vai ser um peso excessivo para essa criança carregar. As crianças, adolescentes principalmente, têm a mania muito grande de carregarem aquelas mochilas grandes com a alça muito solta, e a mochila fica lá na altura dos glúteos, né? Lembrando também, muito importante, a mochila sempre mais colada ao corpo. Quando vai caminhar, por exemplo, a mochila acaba fazendo um pêndulo e acaba te empurrando quando você está caminhando, né? E acaba incomodando um pouquinho mais. Eu, por exemplo, gosto muito de mochilas de rodinhas ainda. Só que os adolescentes, é impossível você implementar isso aí neles, porque eles são preconceituosos, fala que isso é coisa de gente mais velha, essas coisas. Mas ou de criancinha, que eles não são mais crianças. Exatamente, eles não são mais crianças. Então, preferem as mochilas. Mas se puder utilizar as rodinhas também, é muito bem-vindo, na minha opinião. Então, aí nesse sentido, e até pela experiência em casa com criança, né? Inclusive a mochila de rodinha, muitas vezes, dependendo do tamanho da criança, ela também tem uma alça que talvez ela não regule exatamente para a puxada da criança. Qual que é a orientação? Que dicas vocês poderiam dar para os pais nesse sentido? Além do que também tem próprias mochilas adequadas para a faixa etária, né? Geralmente a melhor opção seria a mochila que a gente carrega nas costas. Então essa seria a primeira opção, com aquela alça larga de uns 4 centímetros, usar sempre as duas alças, né? Porque tem umas que vestem ainda aqui na frente, né? Tem uma que vestem também, e geralmente as crianças querem usar uma alça só, né? Que é mais rápido, coloca ali. Ter uma postura mais ereta, porque geralmente quando coloca a mochila eles curvam para frente, e aí isso daí pode desenvolver deformidades na coluna, dor no ombro, quadril, em outros lugares. Na outra hipótese, caso não queira usar essa mochila, que aí a criança começa a crescer e aí eles começam a mudar, né? Então, quando é mais novinho, a gente consegue. Depois vai ficando mais difícil. Mas essa seria a primeira opção. A segunda opção, aí seria a mochila de rodinha. Tá? Essa mochila de rodinha, ela serve para ser utilizada, na maioria das vezes, quando a criança puxa ela até a altura maior e ela consegue levar a mochila com uma posição ereta. Perfeito. Quando ela cresce muito, ela fica muito alta. Aí chega um momento que a mochila já não chega numa altura, que é aí o momento que tem que trocar também de mochila. Perfeito. Ultimamente a gente tem visto também um modelo que ele se assemelha muito à mala de viagem, né? Na qual a criança, na verdade, ela puxa lateralmente e não como se fosse arrastada. O que vocês acham deste novo modelo? Eu já vi essas malas, essas mochilas, mas o problema maior é que nem o Diogo colocou bem. Você levar ela de uma certa forma do lado, você tem que empurrar utilizando mais um lado do corpo. Utilizar mais aquele membro. Então, realmente, o adulto vai utilizar fácil esse tipo de mochila. A criança vai ter maior dificuldade porque é mais fácil você puxar do que você empurrar ela lateralmente. E de acordo com o peso que a própria mochila de rodinha estiver portando, vai ser mais difícil ainda nesse caso. Então, assim, às vezes alternar um lado, o outro do corpo, para você estar puxando com o braço direito, o braço esquerdo nessas situações, e sempre limitar bem o peso que você está carregando, né? Os adultos, geralmente, principalmente faculdade, você tem aquelas apostilas enormes. Modernidade, hoje em dia, você leva tudo no tablet, por exemplo. Mas você ainda tem dificuldade em alguns locais que você tem que levar livros, apostilas pesadas. E isso gera bastante desconforto. Então, sempre o ideal, alternar os lados, levar numa altura ideal, como bem mencionou o Diogo,
e evitar o peso excessivo nesse caso. Além das próprias mochilas, né, também a própria postura nas cadeiras, né? E isso também precisa de uma parceria e precisa também do olhar que a escola tem na disponibilidade da infraestrutura. Como as cadeiras também podem interferir neste rendimento e na saúde dos alunos ao longo do ano? Doutor Diogo. Em relação às cadeiras, a gente fala muito em ergonomia, né? Ergonomia é quando nós temos que ter uma posição correta ao sentar, né? Tem que ter uma cadeira correta, adequada, tem que ter uma mesa com uma altura adequada. Então, assim, hoje nas escolas, nós temos aquela cadeira comum, né? E temos a mesa. Não é a melhor opção, mas é uma opção viável para as crianças. O problema é que quem estuda período integral, dificilmente você vai conseguir manter uma postura correta durante todo o dia, né? Nós também já fomos criança e a gente sabe disso. Chega um momento que fica difícil para a gente manter essa postura correta. Então, o que eu sempre explico muito é tentar ter uma postura mais ereta, uma postura correta, com o joelho e quadril fletido a 90 graus, evitar de ficar cruzando as pernas, né? Ter uma posição mais correta durante o período que está sentado, mas uma coisa que pode ajudar muito também é a prática de uma atividade física, porque ela vai fortalecer a musculatura da coluna e isso vai ajudar a melhorar a postura e manter um tempo mais com uma postura correta. Então, isso ajuda muito. Em relação à prevenção, mas também pensando no sentido de quais problemas podem ser causados por este uso excessivo de peso, né? Ou mesmo da postura incorreta, doutor Marcel? Hoje em dia a gente fala muito, principalmente, de chamado tech neck, né? Que é o pescoço tecnológico. Nós temos o hábito, infelizmente, de estarmos viciados em tecnologia. Então você passa na rua, você vê até mesmo nos carros, as pessoas sempre com o pescoço muito dobrado para frente e utilizando o celular excessivamente. E isso leva a uma dor excessiva na coluna cervical, porque você acaba levando a um estiramento muscular posterior, a uma sobrecarga das vértebras em relação aos pontos que elas se tocam e acaba fazendo uma compressão anterior dos discos. E acaba levando a uma degeneração precoce em pessoas saudáveis e jovens. Então imagina assim, por exemplo, você inclinado a 10 graus, você tem uma cabeça que pesaria 3, 4 quilos, cerca de 10 quilos. Agora, um pescoço que você dobra cerca de 60 graus, você multiplica esse peso por 10 vezes. Nossa. Então, você vai ter em torno de 20 a 30 quilos, imaginando que está amarrado no teu queixo, puxando sua cabeça para baixo. Automaticamente, você leva um desbalanço da sua coluna torácica, porque você vai ficar mais inclinado para frente, piorando a famosa corcunda. E acaba também fazendo com que a lombar fique mais reta. Porque a nossa coluna é ereta, ela tem várias curvaturas. Então, você leva um desbalanço total da sua coluna. Aí você vai ter dores musculares excessivas, você vai ter dores pela má postura, dificuldade de manter uma mesma posição o tempo todo, né? Uma coisa interessante que a gente falou aqui foi da ergonomia. Eu gostei muito do teu computador, do teu notebook. Ele está numa plataforma aqui, a gente conseguisse mostrar, interessante para você utilizar isso daí. Porque você consegue manter o monitor mais alto, você consegue ver mais de frente. E a gente esquece uma coisa interessante. O olho mexe. Sim. A gente utiliza muito a cabeça. Então, isso é importante também no dia a dia, sabe? Sem dúvida, né? Buscar aí esses mecanismos, né? Porque o senhor está falando da coluna, mas também os músculos, os tendões, eles acabam sofrendo muito, né, doutor Diogo? Sim, eles sofrem bastante e o importante é a gente estar sempre fortalecendo. A atividade física ajuda muito nesse fortalecimento e fazendo a atividade, você faz um fortalecimento do core, que é um grupo de músculos que formam um colete ao redor da nossa coluna e ele protege a nossa coluna para que evite problemas de hérnia de disco, degeneração de disco e tudo isso daí. Então, se você associar a posição correta a uma prática de atividade física, você vai ter mais uma saúde da tua coluna bem melhor. E para quem está trabalhando focado com a saúde, né, também a realização de jornadas na qual existe a troca de experiência, ela também é importante, né? Vocês estão promovendo um evento nesse sentido, é isso? Sim.
Doutor Marcel? O CTC, né, o nosso Centro de Coluna, está organizando a 3ª jornada de cirurgia endoscópica de coluna, né? Nós realizamos a primeira em 2021, a segunda em 2022, graças a Deus com bastante sucesso e bastante aderência do público. E agora, nesse ano de 2024, nós estamos preparando a 3ª jornada, que vai reunir os maiores especialistas na área de cirurgia endoscópica de coluna do Brasil todo, onde nós vamos ter inúmeras aulas, palestras, discussão de casos clínicos, né? Trazendo todo o público de todas as áreas da saúde para interagir conosco. Fisioterapeutas, educadores físicos, acadêmicos das diversas áreas, para poder reunir e realmente tentar trazer um pouco o nosso estado, que é um centro de referência, pois a nossa clínica é um dos 6 centros de referências da cirurgia endoscópica de coluna do Brasil, da USP de Ribeirão Preto. Então, esse termo endoscopia de coluna é um termo novo? O que vocês podem falar sobre isso? Bom, a endoscopia de coluna, no Brasil, a gente pode dizer que ela é nova, mas no mundo ela já não é nova mais. Então, ela já tem aí uns 15 a 20 anos, né? O que essa técnica traz de novidade no tratamento de coluna? Essa técnica, ela é uma técnica inovadora, uma técnica de cirurgia, principalmente para hérnia de disco. É uma cirurgia, um procedimento minimamente invasivo. Ele é feito com uma anestesia local, né? Somente uma sedação. É um procedimento que a gente faz um ponto só. Geralmente é uma incisão pequena e o paciente costuma ter alta no mesmo dia. Então, a cirurgia de coluna, ela evoluiu muito de 15 a 20 anos para cá. E hoje o procedimento gold standard, né, o procedimento para tratamento cirúrgico de hérnia de disco, o procedimento inovador, geralmente hoje está sendo a cirurgia endoscópica. E por isso essa divulgação. E nós do CTC, do Centro de Coluna, nós somos professores, né, da USP em Ribeirão Preto, da parte desse curso de endoscopia, que é uma pós-graduação que eles têm lá. E o Centro de Coluna aqui em Campo Grande é um centro de referência do Brasil, né, para o tratamento de principalmente hérnia de disco, mas outras patologias, mas através da cirurgia endoscópica. Doutor, quem tem problema de coluna, né, quem sofre aí com as dores na coluna, né, é sempre uma grande preocupação, uma grande tensão quando aquela palavrinha cirurgia surge no radar do diagnóstico, né? Em que sentido essa endoscopia ela pode ajudar neste sentido e também pensar na recuperação? Ela proporciona uma recuperação mais rápida? Sim, nesse caso, como bem o Diogo mencionou, é uma cirurgia menos invasiva, com menos agressão à musculatura, à pele. Então, você tem uma recuperação mais rápida. Alguns pacientes, dependendo do seu trabalho, né, do seu labor, eles conseguem voltar a trabalhar no outro dia até mesmo, se não for um trabalho de esforço excessivo. Mas pacientes que exercem alguma coisa mais pesada, eles conseguem retornar ao trabalho 7 a 10 dias sem problema nenhum. Justamente com esse intuito, porque é menos agressivo, você faz uma retirada só do excesso do disco que está formando a hérnia, no caso, que está causando a compressão, e você não tem tanta agressão no local. Então, a recuperação é muito mais prática nesse caso. E um impacto aí na vida desse cidadão, né, dessa pessoa, que realmente o impacto emocional também. Quando se fala em mexer na coluna, sem dúvida, vocês devem passar por isso diariamente, né, quando os pacientes já assustam, né? Eu acho que isso aí é um tabu, né? Que hoje em dia eu acho que ele já deveria estar diminuindo e até ser retirado. Porque a questão de você fazer um procedimento na coluna melhorou muito nos últimos anos. Então a tecnologia, ela vem em todos os aspectos. Então pensa em um carro há 20 anos atrás e como é um carro hoje, né? Então a medicina, ela evoluiu, os procedimentos evoluíram, os materiais evoluíram. Então, como era uma cirurgia de coluna há 20 anos atrás e como é um procedimento, uma cirurgia de coluna hoje? Então, as pessoas costumam lembrar do que eram lá atrás, né? Mas a gente tem que saber que a cirurgia vai evoluindo e as técnicas hoje em dia geralmente são minimamente invasivas. Então, é uma técnica hoje que ela tem uma lesão mínima ao paciente, uma
taxa de complicação bem menor. Então, ela tem muitas vantagens em relação às cirurgias que eram realizadas antigamente. Quem pode participar dessa jornada? As inscrições já estão abertas? Como é que é isso? Já, as inscrições já estão abertas, né, no site da nossa jornada. Todos os profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros, qualquer profissional que tenha envolvimento com a área da saúde está convidado para participar conosco nisso daí. E ela vai acontecer no dia 12 de abril, aqui no hotel, que a gente reservou, o Hotel Deville, onde a gente vai reunir esse pessoal para bater um papo muito agradável sobre a cirurgia endoscópica da coluna, que hoje é a grande paixão do CTC. Tem limitação para a quantidade de pessoas? Porque é bom deixar claro aqui que, de repente, né, quem chegar primeiro vai garantir a sua inscrição. Como é que vai ser isso? Sim, com certeza, né? Tem a limitação, a gente tem aí uma quantidade máxima. Então, para quem tiver interesse, a gente sempre fala, olha, já garante já a sua inscrição para que não tenha problemas, porque é limitado. Tá certo. Então, eu gostaria de agradecer muito a gentileza dos ortopedistas, o Dr. Marcel Pérez e também o Dr. Diogo Carvalho, do Centro de Tratamento da Coluna, o CTC, que conversaram aqui conosco sobre saúde, né, das costas, da coluna mais especialmente, e fazendo esse alerta no Volta às Aulas também para crianças, para as famílias de um modo geral, para que realmente esse ano de 2024 seja muito produtivo, sem sustos, sem problemas aí, mas se precisar também pode pedir socorro, né? Com certeza. Agradeço muito a presença novamente aqui. Nós que agradecemos, doutor Diogo. Eu também agradeço todos vocês, a equipe CBN, sempre aí gentil conosco, né? E esperamos poder estar sempre aqui ajudando a todos. Muito obrigada. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta já.